Bom dia a todos. Bom dia, Raul. Bom dia, Maria de Fátima. Bom dia, Hildo. Tudo bem com vocês? Bom dia a Bom todos. dia, tudo Bom jóia? dia, Vivian. Bom dia, César. Tudo bem? Tudo Bom bem. Bom, dia. primeiramente gostaria de agradecer a presença de vocês, mais uma vez participando, né? A gente conseguiu fazer mais esse episódio aqui do Photovoltaics. Esse episódio a gente já queria fazer já faz um tempo, já está na nossa agenda aí, na programação, porque é um assunto aí de extrema relevância. Mas então, antes da gente começar, eu gostaria que vocês se apresentassem um pouco, então vou começar pelas damas, né? Maria de Fátima, por favor, conta um pouquinho da sua história e como que a sua história se cruzou aí com o fotovoltaico de alguma forma. Bom dia, agradeço aqui a Fotovoltaics pelo convite, é um prazer estar tendo aqui, né, essa oportunidade da gente trocar ideia, assim, com o Raul, com o Hildo, amigos aí de longa data, e com vocês também, muito obrigada pelo carinho, pelo convite. Bom, gente, então eu sou Maria de Fátima Rosolém, trabalho na Fundação CPQD e já trabalho lá há 31 anos. E toda a minha formação, né? Hoje trabalho no CPQD na área de sistemas de energia e o meu foco principal é a parte de baterias. Eu sou formada em Química pela Universidade Federal de São Carlos e comecei a trabalhar com bateria na minha graduação. Então, muitos anos atrás, né? Comecei um projeto de pesquisa que mexia com bateria chumbo ácido, que na época era financiado, né, pela antiga Telebrás através do CPQD, que era o Centro de Pesquisa da Telebrás. Esse projeto tinha como objetivo desenvolver novos players no mercado de baterias e também estudar novas tecnologias. Aí depois finalizou nesse intermeio, eu acabei a graduação e eu fiz o meu mestrado na USP também com foco na bateria. E em 89 eu fui contratada pelo CPQD e aí a gente começou essa área de baterias lá no CPQD, primeiro com foco em baterias estacionárias. Na época só tinha chumbo ácido aplicado em telecom, e depois da privatização a gente abriu o mercado, né, atuando em vários segmentos. Então, sistema fotovoltaico já vem falando há um bom tempo, porque a própria Telebrás tinha estações telefônicas muito longe, que você precisava usar sistema fotovoltaico junto com bateria, porque não chegava energia, né? E então, de lá para cá, a gente começou com parte de certificações, montando laboratório para fazer análise, ajudar problemas que tem em campo, análise, certificações, né, de bateria, tanto para Anatel como para Inmetro, e também começamos a trabalhar com as novas tecnologias à medida que isso vem iniciando no mercado. A gente vem trabalhando com as novas tecnologias, né, tanto fazendo estudos sistêmicos, como também desenvolvendo. Aí, junto com a PHB, a gente estamos com vários projetos de pesquisa e desenvolvimento. O Hildo é um desbravador, teve a coragem aí de apostar no desenvolvimento das tecnologias de bateria de lítio, além de um grande amigo, é um grande parceiro. Então, nós desenvolvemos a primeira bateria de lítio-íon fabricada no Brasil, né, de 48 volts. Estamos agora finalizando um outro projeto também um pouco mais ousado, né? Aí eu deixo o Raul e o Hildo falar um pouco, além de outros projetos. Então, a gente hoje pensar em baterias aqui, tanto para o mercado de mobilidade elétrica, como para armazenamento de energia, com sistema fotovoltaico, eólico, a gente trabalha com esse foco. Obrigada, passo a palavra aí, senão... Obrigada, Maria de Fátima. Raul, agora é a sua vez, vamos deixar o Hildo para o final. Tá bom. Apesar que a Fátima praticamente esgotou a apresentação, né? A gente trabalha junto no CPQD, na verdade, eu entrei um pouco antes que ela no CPQD. O CPQD essa semana completou 44 anos, tá? Desde que ele foi constituído como centro de pesquisa da Telebrás, na década de 70. Eu já estou lá há 40 anos, tá? Então, no início, eu comecei trabalhando na parte de desenvolvimento de sistemas de potência, conversores, inversores,
que eram necessárias para os projetos desenvolvidos lá no CPQD para atender o mercado de telecomunicações, tá? Estações telefônicas, centrais de comutação de dados. E na década de 90, quando a Telebrás estava passando pelo processo de privatização, o CPQD foi tirado fora desse processo de privatização, tá, de venda, e foi transformada nessa fundação CPQD, que é hoje uma fundação privada sem fins lucrativos. E nessa transição, eu me juntei à equipe, ao grupo que a Fátima liderava no CPQD na parte de baterias, isso em 98. Então, de 98 para cá, eu juntei a parte de eletrônica de potência, que eu já trabalhava nos 20 anos, tá, nos 18 anos anteriores, com a parte de baterias. Então, a gente passou como a Fátima falou, a ampliar essa atuação na parte de sistemas de armazenamento de energia, que até aquela data a gente trabalhava especificamente com o setor de telecomunicações, com baterias chumbo-ácidas, tá? E a partir do início dos anos 2000, a gente já começou a trabalhar com vários projetos de pesquisa e desenvolvimento, novas tecnologias de baterias, tá? Olhando essa parte de energias renováveis, sistemas fotovoltaicos, sistemas eólicos. Na sequência, começamos a observar o movimento mundial de mobilidade elétrica, os veículos elétricos também, que são totalmente dependentes de sistemas de armazenamento, de baterias, tá? Então, a gente começou a abrir muito o nosso horizonte, nossos leques de trabalho. Nosso grande amigo, parceiro, Wildo Betti, a gente já trabalhava junto na parte de projetos de eletrônica de potência, na parte de fontes, os equipamentos de telecomunicações. Começamos a atuar juntos também nessa parte de projeto de baterias nacionais de lítio, tá? Como a Fátima falou, o Wildo é um pioneiro, um desbravador desse mercado empresarial brasileiro, tá? E de sucesso, o mais importante, tá? Ele enxerga vários anos à frente o que as tendências de mercado, as tendências tecnológicas. E a gente tem, como a Fátima falou, tem feito vários grandes trabalhos, grandes desenvolvimentos junto com a PHB, como a Fátima citou, a primeira bateria de lítio para aplicação em sistemas fotovoltaicos, 48 volts. Estamos finalizando um projeto também em conjunto agora com a PHB de uma bateria de grande porte para aplicação no setor elétrico, tá? Os containers que são instalados de grande porte nas usinas, subestações e podendo chegar até próximo do consumidor para atuar diretamente na compensação, na estabilização da rede elétrica, tá? Então, esse mês ainda, a gente deve colocar essa bateria em operação numa planta piloto que está lá na USP, tá? Que é um projeto conjunto que PHB, junto com o CPQD, mais a CETEP e USP, a gente está fazendo dentro de uma chamada NEEL. Então, a gente tem tido grandes projetos, grandes êxitos nesses desenvolvimentos aqui no Brasil, apesar de muitas vezes a gente estar remando contra a correnteza. É basicamente isso. Bom, seu Wildo, se você puder agora nos dar a honra de contar um pouquinho a sua história, fica à vontade. Bom, abrindo meu coração para a plateia, né, dizendo o seguinte: o ser humano nasce e tem uma coisa interna que ele quer inventar alguma coisa. Eu acho que foi isso que eu tive no meu DNA, né? Sempre eu quis inventar alguma coisa para ser um cara, talvez ter uma certa fama pelo lado positivo de fazer a diferença, né, na sociedade. E eu fiz engenharia eletrônica na PUC em Porto Alegre, um mestrado em 1979 em Florianópolis, eletrônica de potência. Quando eu cheguei em São Paulo, fazendo normas técnicas das fontes de alimentação, encontrei o Raul em 1986, já fazendo as primeiras normas técnicas para as fontes de alimentação, né, que viria a ser do microcomputador. Então, eu ajudei, né, o primeiro mercado que a PHB nasceu, né, onde é que eu fundei a PHB em 84 em São Paulo, junto com mais 2 sócios, e a gente, vamos dizer, eu sou mais na parte técnica, desenvolvimento, e
encontrei o Raul, né, fazendo a norma técnica das fontes de alimentação. E aí ficou essa amizade aí desde 86. Nem dá para somar, acho que são 34 anos, né? 34 para 35 anos já, Hildo. De mestrado já tenho 40 anos, então, em eletrônica de potência. Então, a gente desenvolveu para fontes de computador até 90. PHB fabricava quase todas as fontes do país, tinha 460 funcionários quando houve a abertura de mercado. Então, só fazendo um paralelo daquela abertura de mercado com o Covid-19 agora, lá nós tínhamos... todo o mercado era um mercado, vamos dizer, uma reserva de mercado. Quando abriu essa reserva de mercado, tinha umas 100 empresas que fabricavam vários itens do computador, inclusive o próprio computador, e todas elas, que eram meus clientes, compravam a fonte de alimentação chaveada, eles tiveram uma concorrência de Taiwan, não era nem a China ainda, e praticamente todas faliram, só sobrou Itautec, né? Na época, em 90 e poucos. E a PHB teve que reinventar. Então, de microcomputador, a gente se reinventou para retificador, né, que carrega as baterias. Por isso que entramos mais forte aí com o CPQD, né? Nessa parte de carregar as baterias, né? Precisa do retificador. Então, a PHB, até 2014, basicamente, viveu do retificador e de armários integrados com bateria para o sistema de telefonia à internet, né? Principalmente essas torres de celular, a infraestrutura, a maioria dela é PHB que está instalada, né? Então, a gente teve um ciclo do microcomputador, de telecom. Em 2011... eu, como sou sócio da BINE, lá a gente se juntou, fez o grupo setorial fotovoltaico da BINE e criamos, vamos dizer, ajudamos o governo a fazer a 482, né? E ali em 2011 também eu coordenei as normas técnicas dos inversores, que permite a conexão com a rede dessa segurança, né? Tendo uma certificação em metro, a pessoa tem certeza que o produto, vamos dizer, vai ter segurança, tá? E o item principal é esse, tá? Mas e hoje as normas que nós temos que falar sobre baterias, né, eu acho que mais envolvido está o pessoal do CPQD, já há tantos anos nessa área, né, o Raul e a Fátima, as pessoas indicadas para falar sobre isso. A minha parte mais seria a nível do inversor híbrido, né, que está ainda, nós vamos conversar mais à frente, né? Mas, em suma, a PHB, vamos dizer, tem uma trajetória que ela, vamos dizer, nessa parte de bateria, vamos dizer, faz 2015, né, Raul? Nós sentamos no almoço, lá na área de automotiva, né? Eu disse assim, pessoal, vamos fazer a bateria de lítio-íon no Brasil, vamos dar uma de Tesla, né? Então, a gente começou, né? Desenvolveu o BMS, né? Usa química importada, o BMS, tipo a Tesla usa da Panasonic, nós estamos usando de um chinês, tá? E aí, hoje, os fabricantes que tem no mundo, o principal hoje é o chinês, tá? Então, a parceria com a química com o chinês e a gente tem a eletrônica que controla essa química. Então, a gente foi a primeira empresa a desenvolver o BMS. Isso é um negócio difícil de fazer, né? Um negócio que tem muita eletrônica, muito algoritmo, teve muitos insights, muitas células que foram testadas, né, de vários fabricantes, né? Fátima especialmente com os ensaios, né? E aí, então, a gente conseguiu fazer a primeira bateria em 48 volts. Estamos trabalhando agora nesse outro projeto, terminando, né? Que é não só em 48 volts, mas como pode empilhar várias baterias, chegando aí a 800 volts, vamos chamar, tá? Tu vai colocando várias em série, né? E controla elas, tá? Então, vamos dizer, esse Battery Management System, essa eletrônica que controla essa química para não explodir, exige muito conhecimento da química e para poder programar tem que conhecer a química. Então, o grande conhecimento da CPQD está na química, né? Está nos ensaios, da PHB está na eletrônica, somado junto, a gente tem esses 40 anos de experiência aí, né, Raul? Mais ou menos é isso. A minha faixa etária todas são iguais, né? Deu para somar e fazer isso, tá? Então, a gente está na liderança, né? Está no DNA da PHB sempre e chegar 5 anos na frente. Então, essa seria a minha apresentação, basicamente, né? Obrigado. Que de básico não tem nada, né? Na verdade, a gente só tem que agradecer, né, ao senhor e a vocês por todo o trabalho que vocês têm feito, né, que vocês têm empenhado aí para desenvolver o setor como um todo. Essa que é a verdade, né? A gente só tem a agradecer vocês. Bom, vamos entrar agora um pouquinho mais no assunto de hoje, e eu acho que, enfim, tem vários assuntos que a gente pode começar citando, mas eu acho que o principal que a gente deve falar hoje é justamente o Brasil hoje. A gente sabe que, né, a gente sempre faz uma rodada final de perguntas aqui nos episódios do Photovoltaics, e uma delas é qual norma
o convidado escreveria para o setor aqui no Brasil, e sempre vem a norma de inversores híbridos, né? Então, isso já é um assunto bem recorrente. A gente sabe que hoje o Brasil tem essa lacuna, mas eu queria perguntar para vocês, que são aí os maiores especialistas e estão aí à frente disso, por que a gente precisa de uma norma, e se a gente realmente precisa de uma norma, por que precisa de uma norma, e o que essa norma pode regularizar aqui no Brasil, de baterias e inversores híbridos. Então, fiquem à vontade aí para responder. Eu posso começar respondendo só a parte de inversores, Raul? Deve ser completo com a bateria, poderia ser? Eu só ia fazer um preâmbulo, Hildo, que, na verdade, a normalização é uma atividade, digamos, básica e fundamental para qualquer coisa no mercado, para qualquer mercado. Porque é a partir da normalização que você estabelece as regras do jogo para qualquer segmento, para que todos possam jogar da mesma forma e possa haver concorrência, competitividade, tudo equalizado no nível de qualidade, de segurança, de desempenho homogêneo. Tá? Então, eu vejo, eu e Hildo, a gente trabalha, Fátima, a gente trabalha na parte de normalização há, sei lá, 10, 20, 30, quase 40 anos. E a gente tem isso no sangue, que a normalização é a base de tudo para que você possa realmente fazer com que o mercado cresça de um modo não predatório, de um modo consolidado, que traga benefícios para a sociedade, para os empresários, para todo o país. Tá? Agora podemos começar a falar mais especificamente sobre as normas, Hildo. Eu faria, assim, uma introdução dizendo o seguinte: em 2011, quando a gente fez a norma dos inversores on-grid, a gente saiu na frente, tá? Então, eu coordenei 2011 e 2012, né, ia soltar a norma em um ano já, né? Soltaria em 2012. Segurei mais um ano das normas on-grid para colocar os serviços ancilares de rede, que hoje está se falando muito, né? Como é que o governo vai regulamentar, por exemplo, quanto ele vai pagar para armazenar a energia, né? E fazer os serviços ancilares de rede, que são aquela coisa que eu diria o seguinte: a rede vai ajudar a regular a frequência da rede, vai regular a tensão através da energia armazenada em bateria, outro modelo de armazenamento, mas quanto é que vale esse serviço? Essa é a regulamentação dos serviços. Isso a ANEEL está trabalhando, né, para ter, depois dessa chamada 21, ter essa regulamentação. A gente não sabe, a gente armazena e regularia a frequência e a tensão, ajudaria a regular a frequência e a tensão na hora de pico, na hora de ponta, né? Quer dizer, mas não recebe nada. O distribuidor não recebe nada, o transmissor não recebe nada e nem o residencial recebe nada fazendo isso. Então, por que nós faríamos isso? Então, essa regulamentação está já em andamento, deve sair 1 ano, 2 anos, essa regulamentação de quanto é que a gente receberia se a gente ajuda a rede, tá? Vamos dizer, como consumidor residencial, por exemplo. Tá? Mas a regulamentação do produto, que é o inversor, no caso dos inversores on-grid, eu, como coordenador da norma, juntamente com a ajuda, especialmente do professor Osiris, a turma dos alunos dele, tá? Inclusive, que tenho que agradecer imensamente essa pessoa, tá? Que me ajudou muito, principalmente com seus alunos, e muito também com as distribuidoras que ajudaram a fazer também essa norma, e os fabricantes de inversores. Nós não sabíamos nada, então a gente pegou a norma internacional, né? Lemos a norma internacional, IEE, tá? E depois, aliás, IEC, e vimos a norma alemã, a norma italiana, várias normas, e fizemos a norma brasileira, né, baseada na norma internacional. Quer dizer, a nossa norma, que a gente olha aqui, é uma norma internacional, a gente traduz e faz as adaptações que precisa para a nossa rede elétrica, que é distinta da rede elétrica do europeu, por exemplo. Mesmo na Europa, o alemão faz a dele depois, né, o inglês faz a dele, o espanhol faz a dele, as modificações para a sua rede, tá? Mas a básica nasce dentro da IEC, tá? Então, o Brasil segue a IEC, tá? O Brasil não segue o modelo de norma americana, I3E, por exemplo. A gente não segue isso. Nós somos signatários da IEC, então a gente pega aquela norma como modelo,
tanto faz de bateria como de inversor, para seguir. Sobre inversor híbrido, não tem uma norma lá para a gente traduzir e seguir, tá? O que tem na Inglaterra, agora na Austrália, na Alemanha, é tipo, por exemplo, uma norma que dita não só sobre o inversor, o produto, mas também sobre a questão de conexão, tá? Que dita também vamos dizer, o procedimento da distribuidora. Cada distribuidora aqui escreve o que quer, mais ou menos, seguindo o modelo que tem feito pela ANEEL, né? E aí eles fazem cada um e cada distribuidora faz mais os seus detalhes. Na Alemanha, por exemplo, a distribuidora não vai fazer os seus detalhes. Tem a VDE 4105, que dita de on-grid, é esta norma. Tem a outra norma, por exemplo, que é do híbrido, que trata só do híbrido, da conexão com o híbrido. Ele trata da parte da distribuidora e do produto. No Brasil, a gente tem a norma que estamos fazendo aqui, praticamente está pronta, tá? A norma do híbrido, tá? Que trata dos requisitos e dos testes. Tá? E as pessoas que estão à frente disso, normalmente que têm mais competência. Hoje, por exemplo, Santa Maria tem uma grande competência. O professor Mitchell, a turma dele, tá? O professor Ziles, a turma dele, tem cooperado, a PHB, alguns outros players, tá? São poucos que têm a competência, tá? Técnica para ajudar a ler essas minúcias da norma e poder fazer, tá? E a PHB coopera sempre, tem o meu corpo técnico sempre participando, tá? Mas eu digo o seguinte, nós fizemos, quando foi? Vai fazer agora, em dezembro, 5 anos, a gente fez uma RAC, né? Para o Inmetro, quer dizer, né? Que era para ter sido já colocado e homologado para usar o híbrido há 5 anos atrás. Vai completar 5 anos que poderia ter usado. O Inmetro simplesmente chamou N reuniões e não usou. No final, o Inmetro hoje está liberando as coisas de uma maneira que, vamos dizer, eu acho que até não é prudente, né? Vamos dizer. Ele está jogando para o fabricante a responsabilidade toda e ele não está chamando para si olhar para ver se está certo ou errado. Só vai olhar depois que está instalado em campo. Mas, inicialmente, vamos dizer, o que ele está dando um ré, eu acho, pessoalmente, né, que o Inmetro está fazendo uma abertura perigosa, principalmente que o item diz muito respeito à questão de segurança. O inversor, se não funcionar o ilhamento, ele pode matar uma pessoa. Tá? Então, a norma do híbrido era para ter saído há 5 anos atrás, uma RAC enquanto não tinha norma. Agora estamos fazendo uma norma, né? Baseado nas normas internacionais, tá? Que não é de produto, mas normas de instalação, né? Estamos fazendo a nossa norma. Está ficando muito boa, mas está muito demorado. Né? Poderíamos já ter 5 anos, perdemos 5 anos. Gente. Aproveitando esse gancho, você tem algum horizonte no qual essa norma vai ser publicada ou isso é muito difícil ter um panorama disso? A norma é assim, olha. A gente leva 1 ano a 2 anos entendendo o que o outro fez lá fora, né, por exemplo. Nesse caso, não tem ela, tá? Então, a gente está criando ela, tá? E depois precisa mais uns 6 meses, vamos dizer, 1 ano para votação, né? Já está uns 2 anos a norma andando, tá? Do híbrido com esse comitê que são sempre as mesmas pessoas que têm competência técnica para poder ajudar. Às vezes aparece um outro que não sabe nada, é comerciante, ele fica 2 reuniões e vai embora, né? Quer dizer, na verdade, ninguém gosta de fazer norma. O Raul gosta, né? A Fátima gosta, eu gosto. Quer dizer, a gente tem que ser muito minucioso, né? Porque a gente é um trabalho muito difícil. É um trabalho muito... Na verdade, é até interessante. Todo mundo gosta mais da parte política, que é mais valorizada, né? Mas eu acho que, no máximo, gente, até o meio do ano que vem, ou fim do ano que vem, essa norma tem que estar funcionando, tá? Quer dizer, a BNT libera isso, tá? É interessante, Hildo, fazer um overview, um esclarecimento, que a gente tem várias camadas, digamos, de normas e regulamentos, tá? Então, quando a gente fala em regulamentação, normalização, a gente tem que pensar, na verdade, nos 3 níveis que a gente tem aqui no Brasil. A ABNT, como órgão único normalizador brasileiro, que gera as NBR e as normas brasileiras, quer dizer, quem gera somos nós, na verdade. A ABNT só põe a chancela dela a hora que é aprovada em consulta pública, tá? Mas ela,
digamos, é a fiel depositária das normas técnicas brasileiras, é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, onde a gente faz esse trabalho todo de base para criar essa regulamentação, digamos, que vai colocar toda a parte técnica do produto dentro de um escopo que todos teriam que atender, mas não são obrigados a atender. Porque a norma técnica, uma norma, por si só, ela não tem força de lei. Tá? Então, uma norma BNT, ela deve ser seguida, mas ela não é compulsória. Para ela se tornar obrigatória, ela tem que receber ou ela ou uma parte do que ela preconiza tem que ser colocado por um organismo que tem a autoridade de torná-la obrigatória no mercado brasileiro, que é algum órgão do CONMETRO, que é o Conselho Nacional de Metrologia, do qual o Inmetro faz parte. Então, o Inmetro é um segundo nível, digamos, normalizador, regulamentador no Brasil, que é ele que estabelece quais são os requisitos obrigatórios que cada produto, que cada solução, que cada item, digamos, que pode chegar ao consumidor é obrigado a atender. E se não atender, ele não pode ser comercializado. Simples assim. Tá? Ou também, né, a agência reguladora, por exemplo, no caso a Anatel, ela Esse tem é o terceiro vários... nível. Eu não cheguei lá ainda. Tá? Bom. Então, o Raul vai complementar. Eu estou no segundo nível, que é o Inmetro. Então, o Inmetro é que pega, por exemplo, uma norma BNT, ou parte de uma norma BNT, de um produto, ou de uma solução, e diz, mercado, vocês têm que atender o que está nessa norma. Então, aí ele passa a tornar obrigatório o atendimento do que foi escrito naquela norma, ou parte daquela norma, para que o mercado possa negociar aquele produto. E, paralelo com o Inmetro, a gente tem as agências reguladoras. Tá? Temos a Anatel, temos a ANEEL, que são os organismos que estabelecem a regulamentação, tá? Para o mercado de como isso pode ser utilizado ou não pode ser utilizado. Tá? Então, por exemplo, a ANEEL publicou um regulamento para instalação de estações de recarga de veículos elétricos. Legal, ela disse que qualquer um pode instalar, qualquer um pode operar, só que não pode fazer transferência de energia do veículo para o grid, proibiu. Então, tem algumas coisas que ela se dá o direito de permitir ou proibir, tá? Que ela é agência reguladora. Tá? Então, nós temos esses 3 níveis de normalização, de regulamentação no Brasil, que a gente tenta trabalhar nas 3 esferas, digamos, mas como o Ildo falou, a base de eu ficar escovando o bit lá na BNT, quase ninguém gosta. O pessoal gosta de fazer a parte política lá na ANEEL, que é o que dá mais ibope, que aparece mais. Né? Mas faz parte do jogo, né? Pode comentar. Eu queria comentar que eu vejo também muito importante, né? Porque você tem que ter um padrão mínimo, né, de desempenho e de segurança. Então, para isso que vem as normas, né? Para você pôr todo mundo no mesmo nível, né? Então, isso é muito importante. Eu faço parte da comissão CE 21 de bateria, sou a secretária da comissão de baterias estacionárias. E essa comissão eu acho que já tem uns 30 anos aí, mais ou menos, beirando lá. E aí a gente já fez, tem mais um acervo, mais de 15 a 20 normas focado em bateria. Muitas baterias chumbo ácido, mas também vindo com as novas tecnologias, né? Nós estamos finalizando 2 projetos de baterias de lítio para aplicação estacionária, parte de normas, né? Então, deve estar indo agora para a consulta nacional no próximo mês ou no outro. E em relação ao sistema fotovoltaico, o ano passado a gente foi publicada uma norma que é a BNT-NBR 16767, que é de baterias para sistema fotovoltaico off-grid. E agora, na comissão, a gente acabou de aprovar o nosso novo projeto, que nós vamos trabalhar, bateria para ser utilizada com sistemas de energias renováveis conectado à rede.
Essas duas normas também, a maioria das normas são baseadas nas normas da IEC, mas não são tradução. Como o Wildo falou, o nosso comitê também, no momento, a gente se baseia numa norma internacional, IEC ou I3E, e fazem as adaptações ou colocam os testes que a gente acha necessário. E é importante também ter os usuários, né, que são as empresas, por exemplo, de telecom, empresa do setor elétrico, lá nós temos empresas de petróleo participando, até do setor bancário, tem uma gama, né, os fabricantes e as instituições neutras, que aí você concilia, né, a ter uma norma que venha atender da melhor forma todos esses setores envolvidos, né? Muito bom. Aproveitando um pouco do que você falou, Maria de Fátima, onde vocês acham, né? Onde vocês veem esse cenário de que vão se aplicar os primeiros sistemas aí com baterias? Vão ser nos sistemas residenciais, comerciais, usinas? Isso logicamente depende, eu acho também, mesmo que indiretamente, da publicação dessas normas, mas como que vocês enxergam esse horizonte aí de aplicação das baterias? Tem também sempre aquela comparação de que, isso eu não sei, eu estou chutando, vocês podem me corrigir se eu estiver errada, mas eu já ouvi falar disso, que as baterias dos carros elétricos vão ser, depois que os carros, eventualmente quando você trocar de carro a bateria, você vai poder reutilizar na sua casa, enfim, como que vai funcionar, como vai ser a aplicação disso ao longo dos próximos anos? Quer começar? Alguém? O Wildo ou o Raul pode começar, depois eu complemento. A experiência prática nossa, né? O PHB já está há 5 anos, né? E antes também com área de telecom, né? Com armários com bateria, já estamos 30 anos, né? Então, eu tenho umas 3.000 cotações de pessoas que querem instalar, vamos dizer, na residência ou no isolado, mas quando o fator custo da bateria de lítio-íon comparado com a de chumbo ácida, né, é que faz com que a de lítio ainda está num fator 4 vezes mais cara do que a de chumbo ácida. Quando a gente apresenta o orçamento, desses 3.000 orçamentos, vamos dizer que eu fechei 50, se foi muito, tá? Quer dizer, ainda a taxa de penetração quando usa a bateria de lítio-íon é praticamente nula. A gente tem hoje projetos de P&D, mas para uso, né, a viabilidade econômica, o custo da bateria, estaria hoje, vamos dizer, lá fora, uma bateria, um sistema de armazenamento, 300, 400 dólares por watt, o nosso dólar é 5,5, e o fator de internação tu pode considerar vezes 2, então é 11 vezes para chegar aqui. Se lá é 400 dólares, vamos chamar, tá? Um sistema de armazenamento de energia, vai chegar aqui, né, por R$4.400. E o distribuidor, ou quem revender, vai colocar uma margem em cima. Até a EPE publicou ontem, né, saiu a publicação de micro-mini geração com baterias, a viabilidade, esse estudo dele, falou um valor de R$4.500. Onde é que é esse número? Estou mais ou menos explicando onde é que vem, tá? Quer dizer, em suma, enquanto lá fora não também houver uma taxa alta de penetração do carro elétrico, o volume ainda é pequeno para armazenamento. Não há viabilidade imediata. A minha experiência de 5 anos trabalhando com lítio, né, é que não consigo vender, porque o preço é caro. E aí a pessoa opta para usar a maravilhosa, né, e grande bateria que temos no Brasil, com grande produção de chumbo ácido, principalmente para backup, né? Então, as aplicações, né, por exemplo, depois do medidor, dentro da casa, na residência, na indústria, né? Depois do relógio, quer dizer, e tu tem essa aplicação principal, que a pessoa fator energia, ele quer ter backup, né? Então, essa, principalmente cargas críticas, né? Cargas críticas, né? Segurança, né? O UPS, né? O no-break, foi a grande aplicação das baterias, né? Mas essa parte de fazer os serviços ancilares de rede, até a norma está preparada, a gente preparou isso desde 2011, 2012, para o inversor estar preparado para fazer
essas funcionalidades, né? O inversor conectado à rede pode fazer armazenar energia durante o dia e usar à noite quando a tarifa é mais cara, fazendo o time shift, né? Pode também fazer numa tarifa 4, onde é que tu tem pagando demanda, tu armazena em bateria, se ultrapassar a demanda que o motor foi ligado, tu despacha da bateria, por exemplo, tá? Então, tem economia de diesel. Eu acho que, vamos dizer, as viabilidades que tem dos projetos que nós temos feito, um deles é economizar diesel, né? Usar bateria, por exemplo, em telecom, né? Mesmo a lithium-ion hoje em telecom está bastante difundida. Lá internacionalmente só está se usando lithium-ion em 48 volts, é o nosso mercado, tá? A gente está tentando atuar, porque é o mercado natural que nós trabalhamos. Mas esses sites isolados que não têm energia elétrica, colocar gerador diesel, né? Em último caso, é melhor colocar um banco de bateria, né? Mesmo de lithium-ion sendo caro, ele é viável, porque o diesel lá na floresta para levar o combustível custa muito caro. Então, há nichos de mercado, né? Mini rede na floresta, né? Também, onde a gente tem a PHV desenvolveu o container, né? Com baterias em tensão mais elevada, tá? Trabalha na faixa de 800 volts, tá? São várias baterias em série nessa aplicação aqui que nós estamos desenvolvendo aqui com a USP, com o CPQD, né? Então, a gente também está ofertando essas soluções de mini rede, onde é que a gente fornece o container para economizar diesel na floresta e ajudar a trabalhar em paralelo com o gerador, né? Onde o gerador formador da tensão, né? Formador da base, trabalha com o fotovoltaica, né? Seguindo a tensão do gerador, mas economizando diesel. Então, faz a mini rede na floresta, tá? Em lugares isolados. Essas são as aplicações que tem, quer dizer, coisa isolada. Agora, aquilo que é a grande aplicação que a Alemanha tem, por exemplo, que seria economia. Eu não quero fazer feed-in, né? Não quero injetar na rede que ele paga pouco, né? É melhor eu guardar porque ele está pagando pouco. Por exemplo, com a revisão da 482, depende de que alternativa que for, a 1, 2, 3, 4, 5, mas se for a alternativa 1, já são os 30%, mas é 33%. O que acontece? Economizar 33%, eu guardo energia, né? Para usar de noite e não pego, tá? Porque eu injeto, eu ganho 33% a menos. Então, eu posso guardar. Então, quanto maior esse diferencial, né? Na tarifa branca, por exemplo, tem lugares que o diferencial chega a ser R$1, R$1,40, R$2. Onde é que tem R$2, já pode ser viável, tá? Mas, exceção, tá? Ainda na tarifa branca, tu armazenar, né? Tu adota a tarifa branca, né? Na hora de ponta, vamos dizer, das 6 às 9 da noite, tu tem 3 horas, tu usaria a tua energia e deixaria de pagar o valor de ponta. Então, e esse valor que tu economizaria, pagaria a bateria lithium-ion. Nos estudos que nós fizemos, essa viabilidade não tem. Mesma coisa o estudo da EPE, está falando que não tem, tá? E por quê? Porque a bateria está cara. Ele fala que a bateria tem que abaixar de custo aqui de R$4.500 por quilowatt-hora, né? Para R$500 por quilowatt-hora para ser viável na tarifa branca. Até eu acho que está um pouco exagerado isso, tá? Depende esse diferencial entre a ponta e fora da ponta, onde é que for o local. Eu imagino, vamos dizer, no meu time, né? 2025, com certeza, vai ter muito carro elétrico, vai ter muito mais barato o preço da bateria. Seria, vamos dizer, o ponto onde é que o consumo vai ter maior. Hoje, estamos na bateria, como tivemos no Hungria, lá em 2012, gente. Nós estamos ainda para a norma, né? Estamos atrás de fazer a norma, estamos em 2000, a regulamentação, que bateria é serviço. Eu pago para armazenar isso e quanto eu ganho com isso, né? É um serviço. Bateria não gera energia elétrica, gente. Quem gera é o gerador. Né? Então, a confusão número 1. Cuidado, bateria não gera energia elétrica. Bateria armazena. Ela presta um serviço. Armazena agora para eu usar depois. Né? Quando eu tenho vantagem. E essa vantagem, quanto é que é? Aí eu tenho que calcular se eu consigo pagar ela. Se ela está muito cara, eu não consigo. Então, vamos dizer, esse trade-off, né? Que tem que acontecer. Então, aplicações, vamos dizer, que a gente está falando muito aqui para o nosso público, né? Quer dizer, aquilo que está depois do medidor. Antes do medidor, que é regular frequência e tensão, já tem grandes, vamos dizer, instalações internacionais que regulam a frequência e tensão na Austrália, grandes exemplos, em outros países, né? Quer dizer, esse é o negócio que está andando. E na Alemanha, por exemplo, por quê?
Na Alemanha anda o quê? Que ele armazena, porque se ele injetar, ele ganha metade, então ele não injeta, né? Certo? No feed-in tariff dele. No Brasil, se a alternativa 5 entrasse, é muito melhor guardar energia em bateria daí, tá? Espero que não entre a alternativa 5. Porque a nossa melhor bateria, gente, é o sistema elétrico. Vamos ser sinceros. O lugar mais barato é mandar para a rede e buscar de volta. E a gente espera que na alternativa 1 nem seja 1, né? Que seja menor o valor. Vai ser o 15%, que fosse, o 10%, para a gente pagar no máximo isso. Né? Que aí é muito bom usar essa bateria que é a rede elétrica. É muito mais barato. Armazenar em química, em casos especiais, né? Não vai baixar tanto o preço da bateria em 1 ano, 2 anos. Quem sabe em 5 anos, né? Em 10 anos, com certeza. Então, essa é a minha visão que eu tenho de prática, né? Complementando, você perguntou do Second Life, né? Então, o segundo uso da bateria é um conceito que vem das baterias do carro elétrico, porque as baterias de tecnologia de lítio-íon, diferente da chumbo ácido, ela tem uma vida útil até ela atingir cerca de 60%, 50% da sua capacidade inicial ou nominal. A bateria chumbo ácido, quando ela chega em 80%, ela já não... o decaimento da capacidade é muito, muito grande e ela não é confiável, né, para depois de 80%. Então, só que nos carros elétricos, por segurança e por questão também de autonomia, você vai poder usar a bateria até ela atingir 80% da sua capacidade. Então, ela sai sobrando 20%. Tá? Então, está sendo realizado 20 e poucos por cento, 20, 30%, né? Então, está sendo estudados, né, como utilizar essa bateria. Só que não é uma coisa assim, vou pegar aquela bateria que estava no carro e vou utilizar ela inteira. Não dá, porque a bateria é formada por várias células, aí tem que ser feito uma avaliação de que células que estão boas ou não, e se você vai usar na mesma tensão ou não, tem a questão do BMS. Então, esses estudos estão em andamento, inclusive a gente no CPQD está participando de um projeto de PD também, junto com a CPFL, estudando justamente a questão do Second Life, né? Como viabilizar isso. E isso está ocorrendo hoje mundialmente. Está se estudando, já tem até uma norma da UL sobre a questão do reuso da bateria em Second Life. Então, tem vários desafios também para se tornar aquela bateria do Second Life uma bateria viável para outra aplicação. Não é simples pegar e já vou usar direto, tá? Então, tem várias coisas para ser trabalhado em cima disso. Eu também, um mercado que eu queria destacar, que eu acredito aqui no Brasil também, é a questão do agronegócio, tá? Eu acho que a gente tem um potencial grande, que a gente tem que olhar, os pessoal aí tem que olhar. Eu tenho um exemplo, outro dia eu conheci uma pessoa que é da região de Caconde, e ele tem fazendas de cafeicultura, e ele até comentou comigo que eles tinham regiões montanhosas, que era difícil acesso para chegar, muito caro para chegar a energia, e eles tinham dificuldade lá porque eles precisam dos celulares, né, tá operando. Então, eles instalaram estações de telecom, no caso, mas usando fotovoltaico off-grid com bateria. E fora o que você pode ter na própria fazenda também, em outras aplicações, o sistema fotovoltaico junto com bateria também. Então, eu acho que é uma área que o pessoal tem que olhar com carinho, que tem um potencial aí. Eu acho que a Fátima tocou bem nesse aspecto de que o Brasil, com essas dimensões continentais que nós temos, tem muitos desafios, tem muitas oportunidades, tem muitos cenários em que é indiscutível a vantagem de você trabalhar com sistemas de ponta de alta tecnologia, como sistemas de geração eólica, fotovoltaica, com armazenamento de energia, que os ganhos que se obtêm são muito grandes, tá? A Fátima comentou desse conhecido dela. Essa semana eu li uma matéria, rapidamente, em Goiás, de acho que era um cafeicultor mesmo, que ele fez instalação do sistema fotovoltaico com armazenamento, e ele triplicou a produção dele anual com essa instalação, que permitiu ele fazer irrigação em terras que ficam praticamente o ano inteiro sem chuvas. Tá? Então,
o agronegócio é um potencial mercado para energias alternativas e armazenamento de energia, energias renováveis, tá? Mas tinha alguns contrapontos que eu ia comentar. Quando falam a bateria é cara, a gente tem que ver, bateria de lítio, nos últimos 10 anos, ela caiu quase 90% de preço. Como os painéis fotovoltaicos também tiveram uma redução ainda maior que essa. Há 15 anos atrás, 20 anos atrás, falar em instalação de sistemas fotovoltaicos como hoje a gente tem no Brasil era impensável. Os custos eram absurdos. Os ROI eram de 15, 20 anos. Hoje o sistema se paga em 2, 3 anos, tá? Fotovoltaico. Bateria está acontecendo a mesma coisa. Essa redução na faixa de $1.100 o quilowatt de bateria lá em 2010, que chegou a $156 o quilowatt-hora agora em 2019, se projeta para os próximos anos uma redução ano a ano de 8%, 9% no preço da bateria. Lítio, estou falando. O que isso vai acarretar? Uma queda contínua dos custos dos sistemas de armazenamento baseado em baterias de lítio, que assim como foi com os painéis fotovoltaicos, vai tornar o produto extremamente popular. A ponto de, se hoje a gente considerar que aqui no Brasil se usa bateria chumbo ácida por conta de preço, em substituição à bateria de lítio, que custa 4 vezes mais cara, quando o cara faz essa conta, ele não está pensando que essa bateria de lítio vai durar 4 vezes mais do que essa bateria de chumbo. Ou mais, tá? Nas condições em que o pessoal aplica e considerando as baterias chumbo ácidas que o pessoal usa no mercado brasileiro para armazenamento de energia, que não deveria nem chamar bateria de armazenamento de energia, deveria ser só bateria de partida, bateria para aplicação automotiva, que é o que o pessoal usa para fazer storage. Essa bateria não dura 1, 2 anos nas condições climáticas brasileiras, ao passo que a lítio vai durar 8, 10 anos. Então, você vê que, se considerar o custo, não só o CAPEX, mas o OPEX, tá? Enquanto você vai ter que substituir 4, 5 vezes uma bateria chumbo ácida, você mantém uma única bateria de lítio funcionando, esse retorno ele acontece muito mais rapidamente. Aquele estúdio da EPE, a hora que li, torci o nariz. Falei, foi muito tendencioso quem escreveu esse estudo, tá? Ele quis dizer que a tecnologia não se aplica ao Brasil. Por quê? Porque, como o Ildo falou, nós temos $1 a 5,50, tá legal, isso não dá para mexer. Mas ter que pagar o dobro em impostos de importação para botar essa bateria aqui no Brasil? Todos os outros produtos do setor fotovoltaico estão isentos de impostos, estão liberados para ser trazidos para atender a necessidade do mercado, ou se quiser produzir aqui, produzir aqui. Hoje, o que a gente pode fazer? Trazer as células com isenção de impostos. Qualquer coisa diferente das células de lítio-íon é taxado. Tá? Então, vamos pensar num ex-tarifário, alguma coisa que torne uma realidade no Brasil a expansão desse mercado, até que a gente consiga ter uma base de demanda que justifique a indústria nacional produzir, porque a indústria nacional tem plena capacitação, a engenharia brasileira, de produzir as baterias de lítio aqui no Brasil. Não temos condição de fabricar células, como o próprio Ildo já comentou. Células, o mercado asiático dominou, e não é só nós. Nem Estados Unidos, nem Europa não tem condição de fabricar células, a menos que os asiáticos montem uma fábrica deles nos Estados Unidos ou uma fábrica deles na Europa, porque a tecnologia de fabricação de células de lítio é dos orientais, dos asiáticos, China, Coreia, Japão. Tá? Estados Unidos largou 10 anos atrás, investiu bilhões, dezenas de bilhões de dólares através do Departamento de Energia americano e não conseguiu colocar nenhuma indústria americana aos pés de uma chinesa. Tá? Então, não adianta querer competir nessa área. A gente tem que ser, nessa hora, tem que ser negociante, tem que ser empresário.
Nós temos engenharia no Brasil para fazer baterias de lítio utilizando células que vêm lá da China, que vêm da Coreia, que vêm do Japão. Não vamos brigar com eles nesse momento com isso. Lá na frente pode ser que a gente consiga desenvolver essas células. Fabricar no Brasil. O Brasil tem matéria-prima, tem grandes potenciais, todas as matérias-primas, basicamente, nós temos no Brasil extração, não em escala que atenderia o mercado, mas nós não temos mercado também. Então, a gente primeiro tem que criar esse mercado. Para isso, a gente tem que ter facilidade para tornar realidade a utilização de sistemas de armazenamento de energia de tecnologias avançadas no Brasil, para que esse mercado criado demande todo esse crescimento do outro mercado que vem junto, que é a parte industrial. Tá? Então, a gente carece, o Brasil está órfão de políticas industriais bem organizadas, bem dirigidas e que sustentem o desenvolvimento desse país. Tá? Com certeza. Falando da nossa área de normalização aqui, mas... eu queria fazer uma pergunta antes da gente ir para a rodada final. Eu sei que o tempo está apertado, então eu queria pedir para vocês serem bem sucintos na resposta, mas acho que é inevitável eu perguntar isso. Pula para daqui 10 anos, 2030. Vamos para 2030. Acho que até vai ser antes disso. Com essa diminuição dos custos das baterias de lítio-íon, vocês acham que, eventualmente, as concessionárias, as distribuidoras de energia vão perder, eventualmente, os clientes? Vai existir esse futuro? Como que vocês acham que vai acontecer toda essa transição energética? Eu posso responder do seguinte, tá? As autoestradas sempre vão ter, né? Eu preciso sair da minha casa, né? Pegar uma autoestrada para ir até um outro local, certo? As distribuidoras, as transmissoras, eles têm as autoestradas, né? Elétricas, vamos chamar, entre aspas, né? E, por exemplo, se eu produzir mais energia e quero vender a minha energia que eu estou armazenando, vender ela na ponta, né? Para o meu vizinho, né? Fazer uma operação para o meu aplicativo, né? Eu preciso dessa rodovia para passar. Eu quero pagar esse pedágio. Isto vai continuar existindo. Lá fora, a distribuidora, né? Uma coisa é a energia, outra coisa é a infraestrutura, que já está separado, tá? Aqui vai acontecer isso também. Vai permitir a gente, por exemplo, armazenar energia, né? Como tem cases, estava escutando aí na Holanda, né? Que o cara ganha mais dinheiro, né? Vendendo a energia que ele produz, armazenando e jogando na rede na hora da ponta, né? Do que com o negócio dele, né? De hortifruti. Né? Então, vai haver modelos de negócio. Nunca é uma burrice aguda dizer que eu vou ficar off-grid, né? Mas eu quero vender a minha energia em excesso, que eu produzo a mais, na hora que eu posso, eu estou armazenando ela, eu quero vender na hora que eu ganho mais. Quer dizer, esses modelos de negócio que já está acontecendo lá fora, vai acontecer aqui também. Quer dizer, não vai haver temos que ter a concessionária que cuida da autoestrada, né? Para nós, precisamos ter a distribuidora que cuida, né? Da rede elétrica comum a todos. É um bem comum, certo? É uma concessão, um bem comum. Ela tem que ser remunerada por isso, uma remuneração justa. Ela sempre vai existir. A transmissão também vai existir. Nós não vamos ficar ilhados. Muito pelo contrário. Esse negócio vai ficar muito maior ainda. Essa é a minha visão. Desde que esses pedágios que você tenha que pagar nessa autoestrada não sejam aviltantes a ponto de você montar uma cooperativa e fazer uma estrada paralela que você não precise pagar todos esses pedágios, né, Yuri? Então, na verdade, tudo em relação de modelo de negócio. Cara, né? Eu também acho que vai ser vários modelos de negócio funcionando junto, gente. É que mesmo vai desaparecer uma bateria ou outra. Eu acho que vai coexistindo, né? As coisas vão coexistindo, porque a tendência de uso de energia elétrica tende a aumentar, né? Então você vai ter aí mais outras alternativas para o consumidor, né? Ele pode escolher, pode ver. Isso é bom, porque traz concorrência.
Com Mas, na certeza. verdade, a gente tem que considerar que hoje o Brasil já paga uma das maiores tarifas de energia elétrica do mundo. Tá? E a tendência que a gente vê não é haver uma redução nessas tarifas. Portanto, com a queda do preço da sua própria geração, do seu próprio uso, consequentemente, esse modelo que nós temos aí, ele vai ter o mesmo encaminhamento que a gente vê com os motores a combustão contra os veículos elétricos. A gente sabe que hoje um veículo a combustão é muito mais barato que um veículo elétrico, por conta da bateria também. Mas já se sabe que em 2023 a 2025 o preço deles vai ser equivalente, sem nenhum incentivo. E que a partir de 2030, 2032, 33, o market share de venda de veículo elétrico no mundo já vai ultrapassar o de veículos a combustão. Então, nós estamos falando de coisas de daqui a 12 anos, 15 anos. A partir daí, a queda de produção de veículos a combustão vai ser cada vez mais acentuada, até que em 2050 se projeta que o market share vai ser na ordem de 15% de veículo a combustão para 85% de veículo elétrico. Vai acabar o veículo a combustão? Não. Eles vão ser necessários, vão ter nichos, tem coisas que não dá para substituir. Tá? É a mesma coisa no setor elétrico. Vai acabar as distribuidoras, as geradoras, as transmissoras? Não. Mas elas vão perder a importância delas no momento em que elas estiverem praticando preços que o mercado não vai querer pagar. Não vai precisar pagar, na verdade. Então, ou ela se reinventa, cria modelos de negócio para participar desse mercado, ou elas vão estar decretando a falência delas daqui a 30, 40 anos. Estamos esperando tudo isso acontecer, né? Ver com nossos próprios olhos. Bom, vamos para a rodada final de perguntas. A gente se alongou um pouquinho, mas a conversa foi muito boa. A gente só aprende com vocês, né? Com pessoas como vocês. Então, para todos os nossos convidados, a gente sempre faz as mesmas perguntas no final do episódio. E a primeira delas é: quantos gigas de potência instalada vocês acham que vai ter no Brasil em 2020? Um fotovoltaico. Esse ano? Esse ano. Essa pergunta eu passo, porque eu sou muito desligada para essas dados. Você está falando quantos gigas total de energias renováveis, ou eólica, ou fotovoltaica? Solar. Solar. Essa pergunta eu peço para os universitários responder para mim, porque eu não sei. Eu também deixo para o Hildo responder essa pergunta. Tá? Meu chute seria, sei lá, 4, em torno de 4 gigawatts, mas eu não sei. Não sei. Hoje instalado tem, a grosso modo, 3 em GD, né? E 3 em geração centralizada, né? Vamos dizer que esse ano a gente é um ano de pandemia, né? Hoje, na PHB, a gente voltou a uns 70%, né? Uns 70% de janeiro, quer dizer, né? E eu diria que se esperávamos fazer 2 GB, né? E conseguimos fazer em geração distribuída 1,5 GB, vai ser um bom ano ainda, tá? Essa é a minha expectativa. Ótimo. Bem em linha com o que a gente vem ouvindo também do Márcio da Greener e de outros convidados que a gente recebe por aqui. A segunda pergunta seria, como eu comentei lá atrás, se vocês pudessem escrever uma lei ou uma norma para o setor fotovoltaico brasileiro, o que vocês escreveriam? Mas aqui a gente abre um parênteses, porque vocês já escrevem, né? Mas se vocês pudessem complementar com alguma coisa, alguma outra lei ou norma, o que vocês escreveriam? Eu acho que as normas têm sido feitas, a gente tem que correr atrás. O que tem que trabalhar em cima, como o Hildo já citou, virar regulamentações. Esse é o grande pulo, né? Porque norma você tem pessoas qualificadas, o pessoal trabalha, o pessoal faz. Aí o passo seguinte é isso virar uma regulamentação. Esse eu acho que é o foco principal. O Hildo já comentou, o Inmetro
ele, com as mudanças de governo, com as mudanças de políticas, ele está sendo, eu vou usar uma palavra, sei lá, ele está sendo forçado a abdicar da natureza dele de olhar e prezar pela segurança dos produtos para os consumidores brasileiros. Ele está sendo obrigado a aceitar que alguém traga alguma coisa lá de fora e diga para ele, isso daqui é bom, você pode usar, porque eu garanto. E ele tem que falar, amém, tá bom, então põe no mercado, se der problema, depois a gente conversa. Ele nunca foi isso. Ele sempre foi o organismo que disse, tá bom, você diz que isso daqui funciona desse jeito, tá na minha norma que a gente tem que testar e ver se ele funciona mesmo. Então, vamos fazer esses testes e ver se ele funciona. E ele não está podendo fazer isso. Então, se pudesse fazer alguma coisa, escrever alguma coisa, voltar os deveres e obrigações do Inmetro para com o povo brasileiro, para que a gente possa ter coisas reconhecidamente de qualidade no mercado com o selo Inmetro. Tá? Concordo com o Raul, porque papel aceita tudo, viu? Hildo, e você? Eu acho, na mesma linha do Raul, é o seguinte, a porteira foi aberta, né? Não, mas a norma internacional vale lá fora, vocês usam, fica quieto, não precisa fazer nada, tá? Já está tudo certinho, né? Isso é papo furado, porque, gente, a nossa rede elétrica aqui é uma confusão, só para enumerar, né? A gente tem, assim, hoje, os modelos inversores que a PHB tem, ela tem, por exemplo, em 380, né? Depois em 220 e em 127, certo? Mas são várias tensões de rede, né? Ao redor do 127, a 120, 110, 115, né? Prodiste, acho que tem 6 ou 7 faixas, né? Agora, o inversor, vamos dizer, 220, 208, subterrânea, né? 240 em São Paulo, a maior parte de São Paulo, a capital é 240, 254 agricultura, vamos dizer, trifásico, né? 220, 380, 440, então a gente tem uns 15 diferentes possibilidades de rede elétrica e todas elas tu tem que fazer um ajuste do inversor de sobretensão, subtensão, vezes 15, né? Modelos são 30, né, gente? Agora, quando tu tem o serviço ancilar de rede, quando a tensão está subindo, tu tem que absorver reativo para baixar a tensão na rede. Aí é um outro ponto de ajuste. Depois, quando ele desceu, tem que voltar. Mais 2, ou mais 30, são 60. Tudo isso é software, desenvolvimento. Então, o Brasil como diz, é um continente, né? Praticamente um continente, vamos dizer, é imenso, né? Nós fomos um império aí, né? Quer dizer, em suma, cada região, vamos dizer, criou São Paulo, por exemplo, é 240, né? A maior parte é 240, né? E ainda o transformador aqui tem a tal da fase louca, né? Que dá 190 volts, né? Uma das fases, né? Quando ele bota 2 transformadores de 180 defasados. Quer dizer, tem detalhes, né? Que o cara lá de fora pensa que escreveu uma norma, né? E que vale para cá. A gente faz o quê? Aplica os mesmos requisitos, mas testa para cada situação que ele quer usar. Se ele quer usar em 220, tem que ter os ajustes para 220. Quer 240, os ajustes para 240. Tem que testar fora. Se ele testou na Alemanha para 230, os testes de lá não servem para cá, porque ele testou na tensão que eu não uso. Né? 230 quase nem tem no Brasil. Então, eu digo o seguinte, a norma sempre é a internacional, a gente baseia no inventar rodas, não tem que inventar roda. Mas o ensaio, né, de acordo com o uso que vai ter aqui. E isso não tem como mudar, porque ninguém vai trocar todos os transformadores da rede elétrica só porque tem que atender 230 que está na Europa. Não, a gente vai manter os mesmos transformadores, nós que tem que adaptar o inversor para isso. Então, eu estou dizendo o seguinte, que o governo abriu a porteira para quê? O cara traz a norma internacional e está tudo certo. Mas que norma internacional ele testou o quê? Em que rede que ele testou? Nenhuma delas vai atender todas as nossas necessidades. É uma afronta, né? Quer dizer, uma ofensa para quem conhece tecnicamente o que está se fazendo. Tem que desburocratizar e usa a norma internacional e está tudo certo.
E nós usamos a norma internacional, os requisitos, mas o ensaio é de acordo onde vai ser usado. Em São Paulo, 240, 240. Entendeu? Aqui é 60 Hz, lá é em 50. O cara ensaiou em 50, né? Em 230, e traz um papelzinho que tem uma norma internacional ensaiada dentro dessa condição, que no Brasil não tem 50 Hz. Como é que ele quer aplicar aqui? Quer dizer, então, há um pessoal desinformado, desestruturando especialmente o Inmetro, não tem um corpo técnico, já não tinha, era fraco, tal. Tinha muito economista, muito pessoal qualificado administrativamente, mas o corpo técnico usava os laboratórios, nem os laboratórios estão sendo usados. Então, nossos laboratórios no Brasil são, vamos dizer, praticamente eles não têm serviço, são meio sucateados. Poderíamos ter uma rede ótima de laboratórios aqui, fazendo todos os ensaios, controlando a qualidade dos produtos na entrada. Agora, liberou geral, vai pegar em campo para ver se está errado, se tiver uma denúncia? Acho muito temerário. Eu gostaria que eles voltassem atrás e reformulassem isso e controlassem as coisas devidamente, como é possível ser feito. Essa é a minha sugestão. Bom, a terceira e última pergunta seria se vocês pudessem resumir o mercado solar fotovoltaico, mas aqui posso abranger também para o mercado de baterias em geral, em uma palavra. A percepção, vocês resumirem a sua percepção desse mercado em uma palavra. Qual palavra vocês usariam? Uma palavra só? Para mim é que eu vou pensar no mercado de baterias, que as novas tecnologias estão aí e não tem volta. Uma palavra. Também pode compartilhar. Não dá para ser uma palavra só. Foi isso. Tecnologia. Eu diria que o mercado é exponencial, tá? Ele apenas está começando. É isso aí. O sol nasceu para todos, tá? Uhum. Tem comida, muita comida nesse prato para todos comerem. Não precisa se matar queimando o preço ou fazendo coisa errada, tá? A minha sugestão é essa, tá? É isso aí. E para finalizar e para descontrair também, o que vocês tomaram de café da manhã hoje? Café. Nossa, eu também comi frutas, café. Hoje eu fiquei só no café porque um dos efeitos desse confinamento pandêmico está sendo a pandemia com a minha balança. Mês a mês ele me acrescenta 1 quilo. Tá? Então, eu estou precisando segurar essas coisas gostosas, essas guloseimas de manhã. Tá? Até as frutas eu estou evitando. Olha, no café da manhã. No Rio Grande do Sul, onde é que eu nasci, foi uma colônia alemã, né? Então eu falo alemão assim de berço, né? Então a gente toma Kaffee Milch, né? Café com leite, tá? É isso aí. Bom, gente, muito obrigada pela presença de vocês. Foi incrível esse episódio, então só tenho a agradecer mesmo pelas contribuições. Para quem está ouvindo e para vocês também, se vocês quiserem divulgar depois esse episódio, ele vai estar online no canal do YouTube. Mais uma vez, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado e fica o convite aí para eventuais próximos episódios para a gente voltar aqui e falar que as baterias de íon lítio baratearam mais 90%, né? Vamos esperar esse dia. É isso aí. Tchau, gente. Prazer, viu? Foi um prazer. Obrigada. Até mais aí. Tchau, gente. Tchau. César, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Foi muito bom esse bate-papo com os amigos, conhecer vocês também. Excelente. Ótima manhã. Obrigado pelo convite. Obrigada. Até mais. Tchau.